lá! Hoje a gente vai fazer aquela análise mais a fundo dos movimentos do mercado financeiro. O dia é 10 de junho de 2025. E o Ibovespa, finalmente deu uma respirada depois de uns dias de queda, mas, assim, parece que o alívio não foi completo, ficou uma cautela no ar. Vamos tentar entender o que deu esse gás para a Bolsa Brasileira hoje, né? E como os mercados lá nos Estados Unidos reagiram, o que aconteceu com o dólar também. Ok, vamos analisar isso. A ideia é conectar os pontos. Qual foi o peso do IPCA, nosso índice de inflação? E aquelas conversas comerciais entre Estados Unidos e China ajudaram mesmo? E ainda tem expectativa pelos dados de inflação americanos, que saem amanhã. E como algumas ações específicas se saíram por aqui. O Ibovespa subiu sim, mas olha, teve um suspense durante o pregão. Para começar com os números, Ibovespa fechou com alta de 0,54%, tá? Ficou ali nos 136.436 pontos. Conseguiu parar a sequência de 4 dias de perda. Só que ele chegou a subir bem mais, quase bateu 137.370 pontos. Depois perdeu um pouco do fôlego. Ufa. O que explica essa recuperação e essa freada no fim? Então, esse alívio veio muito por conta do IPCA, né, o nosso índice de inflação. Ele veio um pouquinho mais comportado do que uma parte do mercado talvez esperasse. Algumas análises, tipo a do André Valério, lá do Inter, sugerem que a pressão, principalmente que a gente viu em alimentos, pode diminuir um pouco, por causa da sazonalidade, né, da safra e também por queda de preço de algumas commodities. Isso, em tese, poderia até, quem sabe, levar a novos cortes na gasolina. Ao mesmo tempo, a política de juros altos do Banco Central, o aperto monetário, deve continuar desacelerando a economia. E isso ajuda a aliviar a inflação que vem da demanda, tá? Uhum. E teve ação de peso ajudando nessa alta, né? Petrobras, por exemplo, o Peter 4, saltou mais de 3%. Foi a mais negociada do dia. Parece que o mercado gostou daquelas conversas entre EU e China sobre comércio, mesmo com o petróleo tendo virado para queda lá no fim do dia. Isso não é meio estranho para a Petrobras? É um bom ponto, sim. Mas a alta da Petro hoje parece ter mais a ver com o alívio geral no risco global, sabe? Por causa dessas conversas, menos do que com o movimento do petróleo no dia. Qualquer sinal, mesmo que pequeno, de menos tensão entre as duas maiores economias do mundo já costuma animar um pouco os mercados de forma geral. E a Vale 3, também ajudou, subiu 0,68%. Foi a quinta alta seguida dela. E isso, olha só, mesmo com o minério de ferro caindo lá na China hoje, mostra uma certa resiliência, né? Interessante isso da Vale, essa força mesmo com o cenário do minério adverso. E a gente viu até o varejo dando uma respirada, né? Magazine Luiza, lojas Renner, subiram um pouquinho, talvez por causa dessa inflação mais comportada que você mencionou. Exatamente. Alguns desses setores mais ligados à nossa economia aqui dentro, né, doméstica, mostraram um fôlego, que alguns analistas, como os de um grande banco, até chamaram de inesperado. Principalmente depois de um período bem ruim, né? Foram 10 quedas nos últimos 15 pregões. Então hoje tivemos altas expressivas como o Vamo 3, quase 6% para cima, mas também quedas como Embraer, em BR3, caindo mais de 2%. O cenário foi bem misto, assim. E como essa história toda conversou com o que aconteceu lá fora? Nova York também fechou no positivo, né? Sim, sim. Lá em Nova York, os índices também subiram. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, todos no azul. E o otimismo por lá também parece ligado a essas negociações comerciais, EU e China, que rolaram em Londres. Como disse o Adam Parker, da Triviarity Research, para a CNBC, é aquela coisa, né? Alguma conversa é melhor do que nada. Mas a cautela continua, sim. Principalmente porque o mercado está esperando os dados de inflação ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos, sai amanhã. E isso mexeu com o dólar aqui. Exato. Essa espera pelo CPI americano acabou pesando no câmbio aqui, né? O dólar não foi na onda da bolsa. Perfeito. O dólar comercial até começou o dia caindo em relação ao real, justamente por causa daquele IPCA mais baixo que a gente comentou. Só que... Aí virou. Isso, a moeda americana ganhou força lá fora durante o dia, muito por essa expectativa com o CPI de amanhã e acabou virando o jogo aqui também. Fechou em alta de 0,14% a 5,57%. Pelo menos, né, os juros futuros, os DIs, que mostram que o mercado espera para a Selic, esses reagiram bem ao IPCA e caíram em toda a curva. Isso foi positivo. Mas nem tudo foi só IPCA ou espera por dados de fora, né?
Teve um barulho nosso aqui também, certo? Teve sim. A novela do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, continua no radar. O governo deu um passo atrás, né, recuou em aumentar o imposto agora. Isso trouxe um certo alívio, mas só momentâneo. A preocupação de fundo, como a Rafaela Vitória, do Banco Inter, ressaltou, é que o governo precise buscar arrecadação em outro lugar, talvez com outros impostos sobre o setor financeiro ou sobre a renda fixa. E essa incerteza acaba elevando a percepção de risco, o custo de captar dinheiro aqui no Brasil. Ainda mais num cenário em que ninguém está esperando corte de juros tão cedo, né? Então, essa questão fiscal ajudou a segurar a alta da Bolsa e deu uma forcinha para o dólar no final. Entendi. E só para completar a foto do dia, o índice de small caps, das empresas menores, subiu bem, mais de 1%. O índice de BDRs, que são aqueles recibos de ações estrangeiras, também subiu, mas o IFIX, dos fundos imobiliários, acabou caindo um pouquinho, 0,25%. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? Tivemos um dia de respiro para o Ibovespa, puxado pelo IPCA aqui dentro e pela força de gigantes como Petro e Vale. É isso. Mas, ao mesmo tempo, a cautela global antes de dados importantes lá fora e as nossas próprias incertezas fiscais aqui limitaram os ganhos e fortaleceram o dólar. Faz sentido? É uma ótima síntese, sim. A gente vê claramente essa interação, né, entre o que acontece aqui e o que acontece lá fora. O IPCA mexe com as apostas para juros aqui e influencia o desempenho das ações domésticas, mas o humor externo, que hoje foi ditado um pouco pelas negociações EU e China e muito pela espera do CPI americano, junto com os ruídos políticos e fiscais internos, como essa questão do IOF, acabam definindo o tom mais amplo do mercado, né? E o comportamento do câmbio, principalmente. Isso levanta uma questão importante. Considerando essa resiliência que a gente viu hoje em alguns setores domésticos, né? Mesmo com toda essa incerteza geral e o possível aumento no custo do dinheiro aqui, será que algum setor específico poderia, quem sabe, surpreender positivamente nos próximos meses? Isso se a inflação continuar dando esses sinais de trégua. Mesmo que a nossa política monetária, os juros, continue apertada por mais tempo. Fica aí a reflexão.